Beleza, pessoal. Bom, respeitando o horário aqui, são 10h03 já, a gente vai iniciar o nosso webinar. Queria agradecer a presença de todos aí, né, a disponibilidade. Para a gente é sempre muito importante ter vocês aqui. Agradeço demais aí pelo tempo, que a gente sabe que cada vez está mais, né, escasso nessa rotina de correria que a gente vive hoje. Então, muito obrigado. Vejo alguns nomes aqui de pessoas que já vêm acompanhando, né, a nossa série de webinars. Então, muito obrigado pela presença. Os que são novos de casa aí, que estão chegando pela primeira vez, né, a gente tem essa série de webinars que a ideia é compartilhar conteúdo do mercado, né, de cibersegurança, trazer para vocês uma visão ali, né, dos principais, né, parceiros de mercado que a gente atua, mas não focar só realmente ali, né, em tecnologia por tecnologia, mas sim trazer provocações ali para que vocês consigam encaixar isso, né, dentro do programa ali de segurança de vocês. Hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o Daniel Rodrigues. Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco, vou passar a bola para ele, mas é um especialista do mercado de PAN também aí, tem, né, muita experiência, vai conseguir compartilhar com a gente aqui alguns insights bem bacanas, tá? O nosso tema hoje, né, a gente chamou aqui de PAN moderna na prática, né, visibilidade holística para prevenir ataques. Esse é um ponto relevante para a gente e falando, né, particularmente aqui da experiência que a gente tem na Netcom junto com a Beyond Trust, o termo PAN no mercado brasileiro ele sempre foi muito confundido ali, ou mal entendido, ou muito vinculado que PAN era igual a cofre de senhas, né, enfim. E a gente sabe, né, quem atua no mercado e estudou mais a fundo esse tema, entendeu realmente o que significa, né, a palavra PAN, que é o Privileged Access Management, ele vai muito além, né, do que uma tecnologia em si. Eu diria que ele não sei nem dizer se o framework seria a palavra correta ali, mas sim um conceito, né, de forma geral. E a gente atua em cima de um conceito aqui de blindar, né, e proteger, principalmente, né, identidades administrativas, mas isso evoluiu tanto que não só a identidade administrativa, né, precisa ser blindada, mas como todas de forma geral, porque não importa o tipo de ataque que a gente estuda no mercado hoje, o funil acaba sendo, né, uma identidade que ela vai ser escalada, vai se tornar privilegiada em algum sistema crítico do ambiente, e aí vai chegar no que é petróleo hoje para a nossa área, que são dados, né? IA usa muita informação e etc. Então, no final do dia, os atacantes eles vão em busca de informação, e informação no momento certo, na hora certa, é convertida em dinheiro, né? E isso gera perdas para as empresas. Então, o nosso foco aqui vai ser trazer para vocês, né, uma visão ali da Beyond Trust do que é esse PAN moderno. Então, o que é essa evolução, né, que a gente vem percebendo ali nos últimos anos e como que a Beyond Trust ela está à frente do mercado ali para ter uma abrangência maior, né, e trazer vocês para essa visão. Tá? Então, o nosso foco desse webinar vai ser esse. Como eu comentei, vai ter a parte de Q&A habilitada. Fiquem à vontade para levantar perguntas e provocações, compartilhar a experiência também. Nem tudo dá para responder aqui na hora, né? Muitas vezes, dependendo do volume, mas a gente capta essas informações e faz um follow-up individual com cada um ali também para garantir que a gente vai endereçar. E, cara, se eu e o Daniel não souber, fiquem tranquilo que a gente vai levantar a mão, vai falar que não sabe, mas a gente vai atrás ali né, de uma resposta para trazer para vocês, tá bom? Eu vou mentir, se eu não souber, eu vou mentir. Tá, se ele mentir, eu vou atrás, pessoal, fiquem em paz. Pô, mas, bom, pessoal, é isso. Dani, tá contigo a bola aí, cara, o palco é seu. Beleza, Prometo que eu não vou interromper muito, mas vamos embora, sem tá problema. contigo aí. Vamos nessa. Bom, pessoal, só estendendo as mesmas boas-vindas que o Abraão estendeu logo no começo. Obrigado pelo tempo de vocês. É, não sei quem daqui ainda não me conhece, suponho que a maioria de vocês já me conheça, pelo menos aí pelos eventos. Eu sou líder para a América Latina do time de engenharia de soluções da Beyond Trust. E eu atuo nesse mercado de identidades especificamente. Nesse ano completam 7 anos, tá? Então a Beyond Trust não é o primeiro vendor de PAN que eu trabalho, tá? Enfim, a ideia aqui de hoje, obviamente que todos vocês que acompanham meus webinars já ouviram eu falar isso, mas eu vou reafirmar isso aqui. Obviamente que isso é um webinar de fabricante. Eu trabalho na Beyond Trust, defendo a bandeira da Beyond Trust. Mas a informação que eu vou trazer aqui, o conteúdo que eu vou trazer aqui, o fim dele é uma demo, o começo dele é um conceito de como a indústria tem lidado com esse conceito de PAN moderno, tá?
Então, isso daqui não é exclusividade da BeyondTrust. Inclusive, eu nem quero que seja. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de entender esses conceitos, ir ao mercado e comprovar o que eu estou falando, se a BeyondTrust ela realmente está à frente. Fato é que a BeyondTrust ela foi reconhecida no último Gartner como top 1 em questão de habilidade de execução. Então, a nossa oferta técnica hoje, mundialmente falando, ela é top 1. E recentemente, aos que me têm no LinkedIn, vocês viram que eu compartilhei um post completamente proativo, voluntário, do presidente da GigaOn, que é um dos órgãos mais reconhecidos de análise. E ele recomenda, acho que 3 ou 4 estandes para vocês passarem na RSA inteira, que vai acontecer agora semana que vem. E um desses estandes que ele recomenda que vocês passem é o da BeyondTrust. Então, nós somos reconhecidos pela indústria como vanguarda quando a gente fala a respeito de gestão de acesso privilegiado. Então, a informação que eu vou trazendo aqui para vocês é como a BeyondTrust ela tem se posicionado nesse mercado e o que a gente tem feito de mais novo quando a gente fala a respeito de PAN moderno. Então, o que a gente vai falar aqui? Os atuais desafios de segurança de identidade, como é que essa abordagem de PAN moderno ela endereça esses desafios mais atuais e como a BeyondTrust ela tem ajudado as empresas a concretizar essa estratégia, tá? Então, quais são os atuais desafios para a segurança de identidade? Primeiro de tudo, é gerenciar e proteger ambientes híbridos, né? Então, hoje, a gente tem, principalmente por questão de otimização de custo, a maioria das empresas tem optado por multi-cloud. É muito difícil empresas que estão dentro de uma cloud só, dentro só da Azure, só da GCP, só da OCI, só da AWS, enfim. Então, a gente tem estruturas multi-cloud para otimizar custo. E essas estruturas multi-cloud vão carregar a autenticação e as identidades através de todo esse ecossistema, né? Do outro lado, a gente tem... Levantou aqui? Ah, tá. Do outro lado, a gente tem roubo de credenciais privilegiadas. Ou seja, os ataques hoje, pessoal, assim, se vocês forem dar uma olhada nos reports da Verizon, da Microsoft, da IBM, vocês vão ver que a grande maioria dos ataques, elas não acontecem mais explorando vulnerabilidades, invasões e falhas de protocolo, não. A maioria dos ataques, ela acontece de forma autenticada, tá? Isso muito é responsabilidade, muitas vezes por falta de conhecimento dos times de tecnologia, para melhorar a higiene e postura das identidades, tá? Principalmente por uma grande dificuldade de ter visibilidade disso tudo. Né? Como eu falei, às vezes vocês têm diversos sistemas dentro da empresa de vocês, embora vocês achem que vocês têm controle, porque vocês falam, não, eu autentico tudo via SAML ou com Entra ID. Mas às vezes uma credencial dentro da Microsoft, dentro do Entra, que o cara ele é um domain user, que ele não é ninguém, por conta de ele estar usando essa identidade, às vezes para se autenticar na AWS ou no OCI, que lá ele é um global admin, essa identidade ela é uma identidade privilegiada, embora a conta que ela tenha, talvez em algum desses ambientes, não seja. Então, às vezes, o cara não é ninguém na AWS, mas ele é um global admin dentro da Azure. Tá? Então, é difícil conseguir fazer todo esse controle, né, de tudo que as pessoas têm de privilégio e a postura dessas identidades. E aí, mais uma vez, como eu falei, usuários comuns com alto privilégio distribuídos pela infraestrutura de tecnologia. Por quê? Porque o privilégio ele não é único e exclusivamente o privilégio direto que essas contas têm. A gente vai falar sobre esse conceito daqui a pouco. Eu prometo para você que vão ser poucos slides e depois vou mostrar alguma coisa na prática para vocês, mas os privilégios, né, eles não são únicos exclusivamente os privilégios diretamente assignados à conta. Hoje, o que a gente precisa tomar muito cuidado é conseguir encontrar os caminhos para os privilégios, principalmente quando a gente fala sobre caminhos de escalação. Então, uma conta que faz parte de um grupo, que faz parte de um grupo, que faz parte de um grupo, e a partir daí ela começa a conseguir ou se dar permissões, ou talvez alterar a senha de uma outra conta que tenha o real privilégio para ela exercer a atividade que ela tem que ter, ou para que um atacante ele faça um ataque malicioso. Tanto que o relatório de 2023,
parece antigo, mas não é, 2023 foi logo ali, mostra que 50% dos ataques cibernéticos, eles envolviam o uso de identidade, o uso não autorizado de identidades. Então, o que isso significa? Que esses ataques, embora eles aconteceram por meio de roubo de credencial, eles aconteceram de forma autenticada. E qual que é o ponto disso, né? Essa lógica que a gente tem de segurança de identidade tradicional, ela já não é mais o suficiente. E por quê? Esse conceito antigo de least privilege, ele já não resolve mais o problema. Por quê? Least privilege significa você ter o menor privilégio possível para você executar as suas atividades diárias. Se você é um cara que gerencia o AD, que você cria O1, deleta O1, você mexe com sincronização com a cloud, você cria instâncias EC2, mexe em configurações de VPC e firewall da cloud, o mínimo privilégio necessário para você executar as suas atividades já é muito alto, certo? Então, eu sempre dou eu costumo usar uma analogia, não sei se vocês já ouviram, mas uma solução de PAN tradicional, o que vocês conheciam lá atrás, o que vocês conhecem, né? Que é o cofre de senhas com capacidade de armazenar, rotacionar e propagar senhas privilegiadas no seu ambiente, ele é como se fosse o cofre da tua casa, né? Então, digamos que você vai para um hotel, difícil ter cofre em casa, a não ser que tenha gente muito rica aqui, mas hotel todo mundo já foi. Então você vai para um hotel e aí no hotel tem lá, você abre o armário, tem lá um cofrezinho. Então beleza, aí você saiu com a tua aliança, com a tua correntinha de ouro, teu Rolex, e quando você chega no hotel, você não guarda o teu relógio dentro do cofre. Você deixa ele ao lado do cofre. Ou no intervalo entre você descer do teu Uber e ir para dentro, para a portaria do hotel, alguém vem e te rouba. Você consegue ligar para o fabricante do cofre e falar assim, teu cofre não presta, teu cofre não protegeu o meu relógio. Enquanto a credencial ela está em trânsito, o cofre de senhas ele não é o responsável. É impossível que ele consiga proteger aquela credencial. Então, se uma credencial, se você sofre um ataque de pass the hash, over the hash, golden ticket, um roubo de Kerberos, alguma coisa, não adianta vocês ligarem para a Beyond Trust e falar assim, eu tenho o cofre aqui da Beyond Trust, eu tenho o password safe, mas mesmo assim eu fui roubado, o Beyond Trust me reembolsa. Isso não vai acontecer. A responsabilidade não é da Beyond Trust, não é da CyberArk, não é da Delinea, não é de nenhum cofre, nenhum tem como fazer isso, né? Por isso que a preocupação que a gente tem que ter é de garantir não o conceito hoje de least privilege, mas o conceito, eu acho que é o próximo slide exatamente, que é o conceito de ZSP, ou Zero Standing Privilege. Então, fui para aquele slide, vou voltar para esse e depois eu volto para lá. Então, a ideia aqui é que a gente consiga automatizar a entrega do menor privilégio possível para que o usuário ele consiga executar a atividade que ele precisa. E muitas vezes o menor privilégio possível vai ser um global admin. O ponto é que, de acordo com um relatório que nós mesmos efetuamos através de uma das empresas que a gente comprou recentemente no ano de 2024, que é a Entitle, as equipes que elas controlam de forma automatizada o provisionamento de privilégios mínimos reduzem o acesso desnecessário em até 91%. Além disso, eles reduzem o tempo dedicado nas tarefas de provisionamento e implementação de privilégios mínimos. Então, o que você cria? Você cria regras automatizadas para que o usuário ele tenha o privilégio que ele precisa, quando ele precisa, aonde ele precisa, durante o tempo que ele precisa. Essa é a mágica. O Zero Standing Privilege, ele combina o conceito de Least Privilege com Just in Time, tá? Então, Least Privilege é um conceito antigo, Just in Time é um conceito mais novo, que começou a pegar forte ali em 2023, 2024, e aí esse conceito mais novo de 2025 agora é o conceito de ZSP. Então,
que é o que, como a BeyondTrust, ela tem abordado esse conceito que a gente chama de PAN moderno hoje em dia, né? Mitigando o risco dos acessos privilegiados persistentes por meio desse conceito de ZSP. Então, de novo, Zero Standing Privilege é a combinação de Just-in-Time com Least Privilege, ou seja, entregar o menor privilégio que você precisa para executar a atividade que você tem que fazer, mas somente quando você tem que executar aquela atividade, tá? E aí a BeyondTrust, ela consegue combinar isso tudo dentro da nossa plataforma. Deixa eu só vir para cá com o meu mouse, porque eu quero puxar isso aqui. Então, a BeyondTrust, ela consegue combinar isso tudo dentro da nossa plataforma, porque hoje nós temos uma plataforma unificada chamada Pathfinder, tá? E dentro do Pathfinder, todos os módulos da BeyondTrust que apoiam essa nossa estratégia de CSP, eles estão entregues lá. Então a gente consegue fazer primeiro a descoberta e correlação de todos os privilégios verdadeiros que existem dentro do seu ambiente, não só os privilégios diretos, mas todo aquele tipo de privilégio que a conta tem, até por meio de escalação. A gente consegue provisionar esse acesso just-in-time, não somente para a infraestrutura, então esse conceito de entregar privilégio ou de entregar acesso único exclusivamente para servidores, RDP e SSH, isso também já é antigo. Hoje, a abordagem que a BeyondTrust tem, que eu vou mostrar para vocês, de Zero Standing Privilege, já consegue controlar privilégios em ambientes SaaS, PaaS, IaaS, bancos de dados, no teu AD local, ou mesmo em qualquer aplicação que vocês tiverem desenvolvida dentro do ambiente de vocês, que contem com 5 endpoints, mas eu vou chegar lá, tá? Então, o que o PAN moderno, o que esse conceito de PAN moderno ele faz para vocês, né? A BeyondTrust, ela oferece descoberta e correção de privilégios verdadeiros e uma segurança de identidade olhando para todo o seu Identity Fabric, né? A gente entrega risco reduzido graças à visibilidade de todos esses privilégios, redução de custos, porque a gente reduz a complexidade e também reduz a exposição, e uma produtividade otimizada por meio de automação da entrega desses privilégios e controles de acesso, tá? Beleza, muito gogó. Deixa eu mostrar para vocês na prática o que a gente está falando aqui, tá? Enquanto o Daniel vai preparando aí o ambiente de demonstração, pegar um caso real aqui desses pontos que ele trouxe, a gente, dentro, né, do portfólio da Netcom, a gente tem entrega de pentest também, e é muito comum aqui a gente batendo papo, né, com o nosso time que faz essa entrega, casos de uso exatamente como o Daniel comentou, começando às vezes, né, através de um phishing simples, que alguém do financeiro acaba interagindo, e a gente consegue ter acesso àquela identidade de uma pessoa do financeiro que muitas vezes não é uma identidade privilegiada logo de cara, né? Porém, você entra naquela máquina ali, né, através de meios ali, dependendo de como estiver exposto, consegue chegar na VPN, conecta direto ali com aquela identidade, começa um ataque interno ali através daquele ponto. O que a gente mais encontra é justamente esse caminho de ataque que ele comentou. Você entra com a conta né, de alguém do financeiro, por exemplo, aí, né, eu brinco que é raro, mas acontece com uma frequência impressionante em vários casos, aquele usuário é admin local da máquina, que parece inofensivo no primeiro momento, que é por um caso de uso muito específico que lá atrás precisou e ficou, e todo mundo que chegou no financeiro depois começa a ser admin também, porque sempre foi assim. E aí, a partir daquela credencial ali, muitas vezes a gente consegue, naquela máquina, identificar alguém do suporte que já conectou para ajudar aquela pessoa em algum momento. E aquela identidade do suporte, ela também é admin local de todas as máquinas, né, do parque, muitas vezes. Porém, aquele cara do suporte, como o Daniel falou, ele faz parte de um grupo do AD que permite dar um reset de senha, por exemplo. Aí você consegue dar um reset de senha da segunda conta daquele cara do suporte, e essa segunda conta, às vezes, é uma conta que já acessa servidores, né, dentro do ambiente, ou acessa uma outra máquina que me permite chegar em outra rede. E aí, dali, você vai para a parte de servidores e já consegue chegar ali, como ele falou, com PSD hash, né, ou com ticket, com TGT, enfim. E uma coisa que ele trouxe aqui que eu acho que é muito importante, cara. Tem muito cliente nosso que tem só o cofre de senhas e acha que essa é a bala de prata. O cofre de senhas, ele é necessário hoje.
né? Ele é mandatório para que todas as empresas tenham. Mas ele precisa desse, né, desse a mais aqui que o Daniel vai trazer para a gente, porque ele, por si só, com o exemplo que ele trouxe, que a analogia, né, perfeita ali da questão do cofre, né, normal ali, enfim, no hotel, algo nessa linha, ele não blinda, né, esse movimento de quando isso tá acontecendo. E aí o que a gente percebe? Muita gente não sabe, por exemplo, eu me deparei com um cliente esses dias que o argumento dele foi: Abraão, mas eu troco a senha dos meus administradores todos os dias no cofre. Eu falei: cara, isso é muito bom e é boa prática de mercado. Só que se a gente for, aí eu faço uma provocação aqui para vocês irem pesquisarem, vai na Microsoft, né, faz uma pesquisa por cima. Quando você troca uma senha, por padrão, o TGT, que é o ticket dela, ela fica válida por uma janela de 10 horas ainda, se ela tiver com a sessão, né, logada naquele momento dentro de um servidor. O que eu quero dizer com isso? Ou numa estação de trabalho. Por mais que você trocou a senha, se o atacante ele está naquele momento ali, ele tem uma janela de 10 horas ainda por padrão, que ele conseguiria usar aquele ticket, ele não precisa da senha. Ele consegue usar aquele ticket para se movimentar e ir para outros lugares também, que aí vai nesse cascateamento aí que o Daniel está comentando, que, cara, lá no começo, aquela conta do financeiro não parecia ser um risco para a empresa. Mas como que eu consigo ver que a partir daquela conta eu consigo chegar aqui nas joias da coroa, né? Seja direto lá como um domínio de mim, ou como ele comentou, ir direto para a Azure, para o AWS, para outros caminhos que essas identidades vão levar. Como que a gente consegue ver isso hoje, né? Você tem muitos desafios para conseguir ter essa visibilidade e proteger esse entorno que vai muito além do que a gente está falando aqui de cofre, né? Então, Daniel, pode seguir aí e mostrar Mostra o que você falou agora. Show de bola. Então, beleza, pessoal. Tudo isso que eu falei então, vai ser coberto por 3 módulos da BeyondTrust. Então, a gente vai falar sobre o Entitle, que é o meu módulo de ZSP. Ele se integra com toda a plataforma da BeyondTrust e com mais de 200 integrações out of the box, tá? Depois eu posso mostrar aqui para vocês um pouco. E, por fim, enfim, a gente vai falar também do PRA, que é o meu módulo que vai automatizar e registrar esses acessos que vão ser feitos nessas diferentes plataformas, bases de dados, Windows, Linux, plataformas web e assim por diante. E, por fim, a inteligência, o cérebro por trás disso tudo, que é a minha solução de TDR do Insights, tá? Mais uma vez, a gente não está reinventando a roda, a não ser aqui, tá? Entitle, a BeyondTrust, a gente não tem um concorrente que faça a mesma coisa que a gente faz, tá? Não é que ninguém na indústria faça isso. E eu vou chegar lá. Como eu disse, ZSP, ele é um conceito. E muita gente faz ZSP. Só que, assim, o que acontece na prática é que a maioria das soluções, elas têm ZSP para o ambiente delas. Então, a Microsoft, com o PIM, tem ZSP para o ambiente Microsoft. A AWS, por meio do IAM, eles conseguem fazer ZSP dentro do ambiente AWS. SAP, Oracle, todos esses caras eles têm soluções de ZSP para o ambiente delas. A diferença é que a BeyondTrust ela tem uma solução de ZSP que é voltada para ambientes heterogêneos, tá? Esse produto ele não foi desenvolvido dentro da BeyondTrust. A BeyondTrust usava essa solução como cliente, e a gente entendeu que isso fazia tanto sentido para o nosso negócio que a BeyondTrust comprou essa empresa, tá? Então, dessa maneira aqui, de forma tão abrangente, só a gente faz, tá? Então, a gente consegue, primeiro de tudo, fazer uma varredura de todos os privilégios reais que existem em todas as contas que estão sendo gerenciadas pelo Entitle. O Entitle ele é uma solução de IGA para usuários privilegiados, tá? Por quê? Ele não é desenhado para toda a empresa, então ele não é desenhado para você ter um IGA até para a moça da recepção. Porque, primeiro, ele vai muito a fundo no provisionamento de privilégios. Então, com o Entitle, eu consigo dizer que um usuário ele tem permissão de leitura e escrita numa tabela específica dentro de um SQL, tá? Então, você não precisa ir tão a fundo assim para a mocinha da recepção. Logo, o custo dele não é voltado para toda a empresa. Tá? Eu preciso ser muito transparente aqui. Então, o Entitle ele é um produto que ele é voltado para os times de tecnologia que vão ter acesso privilegiado. Tá? Então, primeiro a gente faz o onboard das pessoas que têm acesso privilegiado e ele já monta aqui para você todo o gráfico de todos os acessos que essas pessoas têm, direto ou indireto,
ou seja, com uma conta diretamente no local ou através de federação. Então, a minha conta POC Orange BT, ela tem acesso federado com uma conta POC BT via SAML no Entra ID ou na Azure, tá? Então, ele monta todo esse mapeamento dizendo exatamente qual é o privilégio que você tem em cada uma das roles dentro de cada um dos ambientes que você tem configurado aqui. Depois que ele faz isso, a gente consegue permitir, então, que os usuários eles solicitem elevação de privilégio com base nas integrações que a gente tem. Então, como eu disse aqui, hoje a Beyond Trust ela tem aproximadamente 200 integrações, talvez um pouquinho mais já, tá? Mas é muita coisa que a gente já tem aqui integrado. E vocês também podem criar integrações com os ambientes de vocês se tiverem 5 endpoints. Então, users, groups, recursos, garantir e remover privilégios. Então, se essa aplicação de vocês tivesse 5 endpoints, a Beyond Trust vocês conseguem, através do nosso SDK, que é super simples, criar a integração com o ambiente de vocês, tá? A gente tem exemplo aqui de clientes que durante a POC, em 3 dias, com o nosso SDK, eles conseguiram criar a integração com uma aplicação deles, sem contato nenhum com a Beyond Trust. A gente funcionou a POC, começou a fazer, entregou no ambiente deles. 3 dias depois que o nosso SE foi entrar em contato com eles para continuar a POC, eles já tinham uma integração feita dentro de casa com uma aplicação deles, tá? Então, a gente tem aqui a integração com todo esse nosso ambiente da Beyond Trust, e quando a gente se integra com algum desses provedores, o produto do Entitle, ele automaticamente lista quais são os recursos, que podem ser usuários, grupos, tabelas de banco, enfim, e quais são as roles dentro desses recursos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo Bootcamp, dentro do grupo Bootcamp, o usuário ele pode ser um membro ou um owner, tá? Então, a gente consegue de forma automática, isso aqui não é nada manual, simplesmente fazendo a integração aqui da Beyond Trust, do Entitle com o ambiente, a gente já traz automaticamente todos esses recursos. Essas integrações, elas são super simples de fazer, então se eu vier aqui nas integrações, sei lá, vou adicionar uma integração vou fechar o olho e aonde eu bater eu vou parar, SharePoint, tá? Então, essas integrações elas são feitas todas através de API, eu já tenho aqui os itens que preciso, e quando eu clico aqui, isso já me leva para a documentação da Beyond Trust, no local certinho, daquela integração certinha, mostrando passo a passo, às vezes com vídeo, de como você integra, não só do meu lado, mas como é que você configura também do lado da aplicação. Então, a documentação disso aqui é super completa para que vocês consigam extrair o valor o mais rápido possível da Beyond Trust. Depois que vocês criam essas integrações, a gente vai criar os workflows de aprovação. Então, quanto mais crítico for o nível de permissão que o usuário precisa solicitar, maior é o nível de fricção que a gente pode adicionar. O que isso significa? Usuários que vão ter um privilégio de global admin por mais de 3 horas dentro da conta principal da Azure, vocês colocam a aprovação pelo dono da integração ou pelo manager do cara dentro da solução de IDP que a gente usou para se autenticar aqui. E vocês podem ir criando vários outros steps aqui. É legal que essas aprovações, elas podem ser feitas, e elas podem ser criadas, né? Tudo point and click. Então, aqui ninguém tem que ter nenhum conhecimento muito avançado de desenvolvimento para criar esses workflows, é bem simples. Ou a gente pode fazer também workflows com aprovação por webhook. E aí, o céu é o limite é a criatividade de vocês. Então, eu já tenho aqui um processo de aprovação de Gmood que é feito por um aplicativo que eu desenvolvi internamente para trabalhar como ITSM. Ou, sei lá, eu uso alguma plataforma open source de TSM que a Beyond Trust não tem integrado ainda. Posso criar a minha? Be my guest. Pode criar. Aprovando aqui, você cria uma aprovação por webhook. A Beyond Trust tem aqui toda a documentação, os guidelines de como é que você cria essas integrações via webhook. Não é difícil. Qualquer um do time de vocês que tem um pouquinho mais de integração, de conhecimento, integrações via webhook, vai conseguir fazer essas integrações. E a gente também já tem
algumas integrações out of the box para isso. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui o meu Teams, vou jogar para cá. Então, aqui no Teams eu poderia fazer a mesma coisa, tá? Clicar aqui em New Request, o usuário, a minha aplicação aqui vai carregar, eu vou falar o que eu quero acessar. Então eu preciso de acesso temporário no EPM com alta flexibilidade por 30 minutos. Então eu vou falar, isso é uma demo. Ele já mostra aqui para mim que o fluxo de aprovação para essa minha solicitação é automático. Eu dou o request, eu vou selecionar qual é a conta que eu quero utilizar para fazer isso nesse caso, e é isso. Aqui em alguns poucos segundos, a BeyondTrust ela automaticamente provisiona isso aqui. Se tivesse que passar por alguma aprovação, o usuário aprovador ele receberia uma mensagem aqui no Teams dele. Quando essa minha permissão ela for entregue, eu vou receber aqui também uma mensagem no Teams falando que essa minha permissão ela foi entregue por X tempo. Quando essa minha permissão for revogada, eu recebo uma outra mensagem aqui que ela foi revogada. E se eu precisar, eu posso clicar aqui em Renew e ele automaticamente renova ou ele starta novamente o workflow se for necessário. Tá? Então, é bem simples. Isso é para quem vai pedir a permissão em voo, mas a gente também consegue criar aqui políticas de nascimento. Então, toda vez que eu contrato um dev júnior que faz parte da sprint front-end, eu quero que ele receba um subset de permissões de read-only, pelo menos. Maravilha. Você cria aqui, fala quais vão ser as permissões que ele vai receber, vai falar aqui para ele qual o grupo do AD ou do IDP, porque eu posso ter outros IDPs, eu estou falando Entra-ID porque é o mais comum, mas sei lá, você pode usar Okta, você pode usar Workday, você pode usar, enfim, o IAM da AWS, o Jump Cloud, o que você tiver aqui de controle de IDP, você pode usar. E aí a gente cria e essas políticas elas são automaticamente provisionadas. A mesma coisa com o processo esse é o processo de joiner, a gente tem o processo de moving, a gente tem o processo de leaver. Então, se você mudar o cara de um lado para o outro, ele perde e recebe um subset de permissões. Se você desligar esse cara, desligar a conta dele ou só remover os grupos dele do AD, ele automaticamente perde essas permissões também. A mesma coisa com revisão de ação. Em revisão de acessos, perdão. A gente pode criar templates e processos de revisão de acesso com uma solução de IGA, tá? Para que o gestor daquela aplicação valide se os usuários eles devem ou não ter aquelas permissões dentro daquelas atividades, dentro daqueles ambientes privilegiados, se ele marca como revoke e dá como finalizado, ele clica aqui em done no processo de revisão, automaticamente as permissões que os usuários não deveriam ter são automaticamente revogadas, tá? E como é que isso se alinha com a estratégia de acesso da BeyondTrust? Então, uma das integrações possíveis aqui dentro do meu produto é a integração com, por exemplo, o PRA e o Password Safe da BeyondTrust. Então, aqui, o que acontece? Quem já tem BeyondTrust aqui, ou quem já viu BeyondTrust, e eu vou fechar aqui o ambiente para mostrar o software para vocês, que é num outro ambiente aqui, que é o PRA, sabe que aqui dentro do PRA, bom, essa é a plataforma do Pathfinder, onde tem todos os módulos da BeyondTrust, né? Sabe que aqui dentro do PRA, a gente tem os diferentes jump groups, os jump items, que é o que o usuário ele tem ou não permissão de acessar. Então, a integração do PRA junto com o Entitle vai fazer com que o usuário ele não veja nada aqui, e quando ele pede autorização para acessar algum equipamento, de 15 a 30 segundos, ele passa a ver o item aqui. Quando ele clica no item que ele quer acessar e dá um jump, automaticamente ele vai ver a credencial que ele tem permissão de ver. Mas, no mais, no dia a dia, ele não veria nada aqui. Ele teria aqui uma tela para ele vazia, limpa, ele não teria, por padrão, acesso a nenhum dispositivo, a nenhuma credencial, ou pelo menos não a dispositivos críticos, né, ou não a credenciais críticas. Então, ele estaria vendo aqui, por exemplo, esse Linux, mas ele não estaria vendo uma credencial de root, ele estaria vendo uma credencial normal. A hora que ele pedisse uma elevação lá, ele conseguiria enxergar a credencial de root aqui automaticamente para que ele pudesse fazer o acesso. E aqui eu posso fazer acesso a qualquer coisa, né? Eu posso fazer acesso a uma página web, a um dispositivo Linux, como eu mostrei. Eu posso fazer acesso a um RDP, deixa eu ver um aqui para acessar. Aqui, a uma máquina via RDP. Ups.
Essa máquina aqui, por exemplo, ela está bloqueada. Eu posso pedir para a BeyondTrust desbloquear a máquina para mim. E aí eu tenho todas as diferentes seções, páginas web, Windows, Linux, eu posso controlar a transferência de arquivo, eu posso me integrar com a tua solução de iCap, via iCap com a tua solução de DLP ou teu antivírus, para validar a transferência de um arquivo de upload ou download, para verificar se o usuário ele não está transmitindo um arquivo malicioso, ele não está puxando um arquivo que ele não poderia puxar. Enfim, eu posso ter sessões colaborativas aqui. Então, eu estou aqui dentro da minha sessão, eu posso simplesmente convidar um usuário externo, vou colocar aqui o usuário Abraão e vou falar, me ajuda aí. Eu crio um invite, isso gera um link que eu posso ou enviar por e-mail ou copiar e colocar aqui no chat. Ih, o chat está turned off. Não vai ter como eu colocar, mentira. Então, eu poderia mandar aqui para o Abraão acessar comigo, e aí uma pessoa externa à minha organização aqui, ela poderia automaticamente se juntar a mim aqui, por exemplo, numa sala de guerra, para me ajudar a resolver um incidente, sem que ela nem tenha acesso ao meu ambiente. Ah, Daniel, mas aí qualquer usuário pode entregar acesso a uma pessoa externa? Não. Você define que usuário pode compartilhar de qual máquina e mesmo qual nível de privilégio que ele pode entregar para esse usuário que ele convida. Então, eu poderia simplesmente falar aqui que esse usuário, quando ele está convidando um acesso externo, ele tem um acesso de view screen only. Então, o usuário ele não consegue tomar controle, ele só consegue ver. Eu poderia dizer que quando eu convido um usuário externo, eu restringo aplicativos. Então, eu falo que ele não pode fazer movimentação lateral, posso fazer que ele não pode abrir o CMD, que ele não pode abrir o PowerShell. Dessa forma, eu consigo ter agilidade na hora de receber um suporte, na hora de resolver uma crise dentro da empresa, sem comprometer a segurança, tá? Tudo que é feito aqui é gravado por padrão. Então, vou finalizar aqui essas sessões. Depois eu posso vir aqui na console, clicar em Reports e ver tudo que eu fiz, tá? Com um clique aqui eu dou um View Session. Vou fechando aqui as outras coisas. E aí ele constrói para mim esse arquivozinho de vídeo rapidamente e permite que eu veja o que aconteceu naquela sessão. Então, eu tenho toda a rastreabilidade de tudo que aconteceu aqui, e isso é importante não só para vocês, os times de segurança, mas vocês, não sei se tem gente de infraestrutura aqui, mas vocês precisam entender a força e o poder e a importância disso para vocês. Ontem eu estava com o Lúcio, falando com o CISO do maior grupo de educação do Brasil e talvez da América Latina, né? E ele estava me falando, quando a gente mostrou isso aqui para ele já tem uma solução de acesso remoto lá, que não é da BeyondTrust, a gente estava mostrando os diferenciais aqui para ele do nosso produto, e ele falou, cara, isso aqui, eu sei que isso aqui é extremamente importante, eu já salvei emprego de colega meu, porque a credencial dele foi vazada, extraviaram dados, só que como ele não tinha como fazer acesso através da máquina dele, utilizando a credencial dele, porque todos os acessos mandatoriamente passam através do PRA, a gente conseguiu comprovar que a credencial dele tinha sido roubada, que não foi ele fazendo esse acesso malicioso no ambiente. Então, isso mesmo para vocês de infraestrutura, às vezes vocês acham, porque isso vai causar ou trazer um pouco mais de fricção ou dificuldade para o meu trabalho, é o oposto, vocês viram que é muito simples, é uma lista, um clique, um acesso, vocês não precisam mais decorar as senhas, o produto faz isso automaticamente para vocês e vocês estão respaldados. Vocês conseguem falar, não fui eu que fiz isso, não fui eu que quebrei isso. Eu estava nessa Gmood e eu executei exatamente os passos que tinham que executar. A culpa não é minha que o negócio parou e não deu para dar rollback. Eu fiz exatamente o que tinha que ser feito. Então, isso traz segurança e tranquilidade para o trabalho de vocês também, tá? Então, o ZSP, junto com o PRA, ele garante que você tenha o privilégio mínimo para executar o que você precisa, com os acessos para executar somente aquilo que você precisa. Por fim, a gente tem o cérebro por trás disso tudo, que é o Insights. Então, dado todo esse contexto que a gente falou aqui de privilégio e de criticidade das credenciais dentro do ambiente de vocês, a BeyondTrust desenvolveu, há uns 3 anos atrás, uma solução
de ITDR, que vai fazer um monitoramento de todo o comportamento, de todas as credenciais, de todo o teu Identity Fabric, tá? A gente se diferencia dos players padrão, como CrowdStrike, como Trend Micro aqui, que todos eles têm o Visio One, tem o Identity, o Falcon Identity, porque nós somos focados aqui em identidade e não em conteúdo, não em endpoint. Aqui a gente está olhando para o teu Identity Fabric, olhando para como as suas credenciais elas se comportam, não só credenciais, mas a BeyondTrust também já evoluiu para agentes de IA. Então, a gente está controlando tudo que acontece de agentes de IA em AWS, em Microsoft, Salesforce. Então, a gente está controlando quais são os comportamentos desses agentes de IA. A gente consegue fazer a parte de KIEM, que é controlar todos os entitlements e privilégios em todos os diferentes ambientes de cloud que você tem, dizendo o que está ou não sendo utilizado, né, na prática realmente, e fazer detecções e recomendações para o ambiente de vocês, tá? Então, detecções são problemas que a gente realmente encontra aí dentro do ambiente de vocês, como, por exemplo, contas que são domain admin acessando dispositivos que não são domain controle. Um usuário admin que está logando sem MFA. Uma credencial que ela tem um potencial de estar sendo utilizada por um malware. Enfim, eu tenho algumas coisas que são detecções, e aí eu não tenho só a detecção, mas eu explico para você o que é, por que você deveria se preocupar e como é que você remedia, como é que você resolve esse problema. Eu tenho isso para detecções e recomendações. Então, recomendação é qualquer coisa que ainda não virou uma ameaça real dentro do ambiente de vocês, mas pode ser um vetor de ataque, como, por exemplo, uma escalação de privilégio, um usuário que tem permissões excessivas, tá? Então, a gente tem aqui o que pode ser um potencial vetor de ataque, contas com senhas duplicadas, contas que foram encontradas dentro de senhas que foram comprometidas, enfim. Eu tenho diversas recomendações aqui para ajudar vocês a resolverem os problemas de vocês, tá? Junto com isso, eu posso criar também automações de webhook para resolver problemas reais de forma automatizada, ou mesmo para jogar esses incidentes dentro de um Slack, dentro de um Teams, ou até integrar com a sua solução de CIEM SOAR para poder remediar aquele problema que foi encontrado. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é a estratégia da BeyondTrust de PAN moderno. Então, não é mais aquela estratégia comum de cofre de senhas. A gente já está falando sobre entrega de privilégios, just in time, zero standing privilege, monitoramento proativo de credenciais, de agentes de IA, credenciais humanas, não humanas, enfim. A BeyondTrust ela já evoluiu essa conversa do PAN tradicional, obviamente, que a gente tem para empresas de menor porte que ainda estão começando nessa jornada, mas hoje a BeyondTrust está pronta para trabalhar com empresas do setor enterprise que já tem um nível de maturidade e hoje precisam expandir as capacidades de monitoramento, visibilidade e processos dentro do ambiente de gestão de acessos privilegiados, tá? Agradeço aqui a atenção de vocês e devolvo a palavra para o Abraão. De bola. Daniel, obrigado, cara. Foi a aula aqui, acho que você trouxe bastante insight aí bacana para o pessoal de forma geral, acho que provocou bastante coisa aqui. A gente tem algumas perguntas, vou tentar usar esse tempo, mas pessoal, fiquem à vontade, tá, para escanear o QR Code aqui enquanto a gente endereça algumas perguntas aqui. Eu vou começar primeiro aqui, ó, como que a Netcom e a ABT tratam essa quebra de paradigma de que o PAN é necessário e não algo que geralmente é visto como um empecilho, um problema ou um atraso na atuação. Aí isso é uma interrogação, né? Falo, pois defendo arduamente a cultura de PAN, mas vejo que culturalmente o pessoal às vezes prefere se expor, pois imagina que o PAN é visto como um problema de acesso. Bom, eu vou falar o meu ponto aqui, Daniel, aí você complementa, mas assim, eu acho que tudo que o Daniel mostrou aqui é justamente o que a gente, né, usa como argumento para quebrar essa questão da cultura, que a gente sabe que quando muda a cor da grama gera, né, um empecilho para as outras áreas, né, muitas vezes infra, dev, banco de dados, né, redes, enfim, o pessoal costuma ser um pouco
né, ter um pé atrás ali de mudar a forma que eles fazem, né, o acesso. Mas como o Daniel mostrou aqui, o intuito hoje da Beyond Trust é quebrar essa fricção justamente trazendo ali um workflow simples, né, uma jornada simples, onde com alguns cliques ali o usuário ele já vai ter provisionado o que ele precisa e o acesso para fazer o que realmente ele precisa fazer, né, no final do dia. E a gente mostrou um pouquinho ali do nosso módulo, né, do PRA, que é do acesso remoto. O Daniel mostrou ali usando via interface web. A gente tem um software também que ele é bem flexível, bem amigável, justamente para quebrar essas objeções ali que podem vir, né, à mesa e criar um caminho simples. E, obviamente, aí tem um trabalho em equipe, né, do nosso time, Beyond Trust, e a equipe do cliente também, que é aumentar o nível de conscientização sobre o risco envolvido. E aí a gente não está falando mais aqui sobre o vendedor A, B ou C. É um risco da companhia. A gente está falando, né, direto ali que pode impactar a questão dos acionistas, né, ou de reputação, ou outros pontos que vai muito além ali do que a gente está discutindo aqui. Então, acho que a visão geral para diminuir essa fricção é trazer conhecimento, né, para essa turma e dentro da tecnologia criar um caminho que vai ser simples para eles, tá? E Daniel, se também quiser complementar. eu digo, Abraão, Uhum. assim, cara, o meu nível de conversão aqui na Beyond Trust com POC é altíssimo, tá? Testa. Bota esses caras para testar. Eles têm que fazer parte da decisão. Sim, eles têm que comprar o software junto com vocês. Não adianta a segurança comprar o software e empurrar para a infraestrutura. Então, eles têm que fazer parte da escolha da ferramenta junto com vocês. De novo, eu puxo a sardinha aqui para a Beyond Trust, porque eu sou funcionário da BT, mas permita que eles testem, não só a minha, mas qualquer outra solução. Façam com que eles façam parte da decisão. A adoção fica mais fácil depois. Show. Bom, fazer mais uma aqui. Uma pergunta: se centralizar todos os acessos no PAN ocorrer uma falha, né? Como fica a redundância? Assim, tem vários pontos aqui. Isso é uma pergunta que talvez ela possa ser muito mais ampla, dependendo do contexto, mas uma coisa que é importante, tudo que o Daniel mostrou ali para vocês, vocês viram numa entrega que a gente já tem, que é no modelo SaaS. Então, isso já diminui bastante esse risco aí, né? A Beyond Trust tem várias documentações que a gente pode compartilhar ali sobre, né, redundâncias e melhores práticas ali dentro da plataforma dela SaaS. E todos os recursos, né, que ficam dentro do ambiente do cliente hoje, mesmo seja um ambiente que escolha 100% on-premise, a gente tem boas práticas ali de mercado para que você siga, né, uma cartilha ali e tenha redundância em todos esses pontos críticos que a gente falou. E no final do dia, se toda a parte de tecnologia falhar, você tem que ter um plano ali, né, com a área de governança, a área de continuação de negócio, onde o mundo volta a ser como era antes, né? Alguém precisa ter ali metade de uma credencial, alguém a outra metade, faz uma cerimônia ali, entra no sistema crítico, né, desbloqueia quem precisa desbloquear. Se você tem, por exemplo, uma linha já de, cara, fechei tudo no Fire aqui, só acessa, né, pelo PAN, você tem que ter ou um servidor de jump server que vai ser secundário para essa situação que não vai ser o cofre, né? Ou você vai ter que ter um alinhamento ali de, sei lá, deixar uma regra comentada e descomenta ela, né, libera ela naquele momento ali para os acessos. Então, tem um alinhamento aqui de tecnologia, né, que foi pensada para trabalhar em casos de redundância, e tem uma questão de melhor prática de mercado mesmo, para que você siga, né, em casos Processo, né? extremos ali. Processo, é É isso. isso aí. Cara, eu vou fazer a última aqui, eu não sei se eu entendi bem, mas está assim, em um ambiente Microsoft, essas recomendações podem ajudar a subir o score? Eu acho que isso aqui veio quando você estava apresentando o Insights, tá? Ali no finalzinho. Mas eu não entendi Acho que pode ser um qual score score. numa questão de auditoria. Assim, PAN hoje é mandatório, tá, gente? Assim, não ter uma gestão de acesso privilegiado hoje para ambientes críticos é mandatório. Então, não ter PAN vai baixar o teu score. Ponto. A resposta ela é meio 0-1, assim. Você tem que ter. É isso. Bom, essa foi a última pergunta, pessoal, que estava aqui. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, né, todas as dúvidas aí. E é isso, Daniel. Cara, obrigado pelo seu tempo aí. Tamo Obrigado a junto. todos aí pela presença. E é isso aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana aí. Valeu. Tchau, tchau.